Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Paraná colhe apenas 1% da área cultivada com milho e a produtividade cai 15%. No Mato Grosso, a área de milho de segunda safra diminuiu 3,6%. PIB, referente ao primeiro trimestre deste ano, apresentou crescimento em relação ao último trimestre do ano passado. Estoques de carne bovina estão reduzidos e alguns estabelecimentos não possuem cortes especiais. Produção de soja na Argentina deve atender à expectativa da Bolsa Mercantil e Futuros para uma safra de 36 milhões de toneladas. Paralisação dos caminhoneiros ajudou a manter os negócios travados no mercado nacional da soja. O programa Agronegócio está começando. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá do Paraná, até a última semana de maio, 1% da área semeada com milho de segunda safra havia sido colhido no estado. A área com a cultura diminuiu 11,1% nesta temporada em relação à safra passada e a produtividade deverá ser 15% menor em função principalmente da falta de chuvas no estado. E com isso, a produção paranaense está estimada em 10 milhões de toneladas na safra de inverno, 24% menos que o colhido anteriormente. Ainda segundo o DERAL, 20% das lavouras no estado estão em condições ruins, 44% em condições medianas e 36% em condições boas. Lá no Mato Grosso, a área de milho de segunda safra diminuiu 3,6% em 2017 e 2018. Em relação à safra passada, totalizando 4,6 milhões de hectares. A produtividade média deverá ser 10% menor e a produção no estado deverá recuar 13,4% frente à safra 2016-2017, somando 26 milhões de toneladas. A menor oferta prevista para este ciclo do país devido às condições climáticas adversas, principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Tem dado sustentação às cotações no mercado interno. Além disso, a greve impactou na disponibilidade imediata do grão e ajudou a travar os negócios neste final de maio. A expectativa é de que o cenário siga firme até a colheita da segunda safra e isso ganhar força no país, ou seja, até meados de junho. O IBGE divulgou um resultado do Produto Interno Bruto, PIB, referente ao primeiro trimestre deste ano, que apresentou um crescimento de 0,4% em relação ao último trimestre de 2017. Foi o quinto resultado positivo após 8 quedas consecutivas com participação destacada da agropecuária, que cresceu 1,4%. Os setores da indústria e serviços aumentaram 0,1%. Em valores correntes, o PIB totalizou 1,640 bilhões de reais. A agropecuária representou quase 94 bilhões de dólares, a indústria 291 bilhões de dólares e o setor de serviços 1 trilhão de reais. A distribuição percentual dos setores no PIB corresponde a 5,7% da agropecuária, 17,8% da indústria e 61,9% de serviços. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB registra crescimento de 1,2% e decréscimo de 2,6% na agropecuária. A indústria cresceu 1,6% e serviços 1,5%. Também tiveram variação positiva o consumo das famílias e a formação bruta de capital. Segundo dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, as estimativas de safra referentes a abril deste ano mostram que algumas lavouras apresentaram redução de produção e também de produtividade no primeiro trimestre do ano. Entre as quedas estão arroz, caiu 6,8% em igual período do ano passado, laranja caiu 9,4%, milho de primeira safra caiu 17,5%.
Essas lavouras também apresentam produtividade inferior ao ano passado, mas a soja apresenta crescimento de produção de 0,6% sobre o primeiro trimestre do ano passado, e os seus resultados contribuíram para a formação do PIB do trimestre. Mas, segundo o Ministério da Agricultura, o PIB acumulado dos últimos 4 trimestres cresceu 1,3%, enquanto a agropecuária teve variação positiva de 6%, indústria 0,6% e serviços 1%. Essa taxa elevada para a agropecuária deve-se a resultados dos últimos 3 trimestres do ano passado e aos primeiros levantamentos deste ano que apontaram resultados favoráveis para diversas culturas. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje predomínio de sol, sol na maior parte do período. Alguns poucos municípios terão tempo parcialmente nublado. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 36 a máxima e 26 a mínima. Ceres, 33 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 32 a máxima e 19 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 30 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 20 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que os estoques de carne bovina estão reduzidos e alguns estabelecimentos não possuem cortes especiais. Produção de soja na Argentina deve atender à expectativa da Bolsa para uma safra de 36 milhões de toneladas. E a paralisação dos caminhoneiros ajudou a manter os negócios travados no mercado nacional da soja. Nós voltamos já.